Eu já tô aqui com a Giovanna Grossi, uma menina que, na verdade, é uma grande mulher. Uma carreira longa fora do Brasil, ganhou prêmios mais conceituados na gastronomia e hoje está à frente dos melhores restaurantes do Brasil. É uma história de se tirar o chapéu. Bem-vinda, Giovanna. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Sei que eu te tirei ideia das panelas, de meio de dia de evento aí. Sei como é que é a vida de chefe, que é super corrida. Então, bom, obrigada de coração por estar aqui. Obrigada a você. Vai ser um prazer estar aqui com você hoje. E eu tô super curiosa, quero saber tudo dessa vida maluca que agora você já tá no estrelato, né? Não, agora tá bem corrido. Mas, bom, eu sou de Jaú, do interior de São Paulo. Uhum. Mas eu morei minha vida inteira em Maceió. Então eu me considero mais alagoana do que paulista. Porque eu aprendi a falar, aprendi a comer, meus amigos. Toda a minha vida foi toda lá. Que bom, né? Porque aí fica na raiz E eu acho que é a nossa cultura mesmo, é né? isso. Assim, óbvio, eu sempre... final de ano, Natal, eu sempre ia pra Jaú pra passar com meus avós e tudo, mas assim, a minha cultura mesmo sempre foi nordestina, apesar de lá em casa só eu comer cuscuz, macaxeira e ovo de manhã. Sério? Meus pais são daqui, né? Então assim, eles não têm essa cultura. Então, eu aprendi sozinha isso. E aí você começou a cozinhar desde cedo? Sim, não, na verdade, assim, meus pais têm restaurante desde que eu nasci. Então, meus pais são da área desde que eu nasci. Mas eu nunca me interessei por cozinha. Nunca falei, não, vou ser cozinheira. Ou, vou ter um restaurante. Não, nunca pensei. Eu nem sabia direito o que eu ia fazer. Quando, enfim, eu tava começando a me preparar, meu pai que me falou, filha, faz gastronomia. É um curso de 2 anos. Se você não gostar, pelo menos você aprendeu a cozinhar. Assim, você sabe, né? Foi ele que te incentivou assim? Foi ele que me incentivou, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Em casa, eu não fritava nenhum ovo. Mas gostava de comer, que é o mais importante. Gostava de comer, sempre que... Meu pai, todo domingo, fazia comida em casa, então eu tava sempre ali, sempre ao redor e tal. Assim, eu sempre gostei do ao redor da mesa. Mas assim, nunca achei, não, vou cozinhar. Não, nunca. E aí, fiz gastronomia. Entrei na Embi Morumbi, aqui em São Paulo, e me apaixonei. Assim, é bizarro, assim, nunca tinha gostado, tinha me dado tanta emoção entrar na cozinha. Comecei a fazer gastronomia e aí eu via que eu lavava jeito, eu gostava, Que era seu mundo. Que era meu mundo, exatamente, que era meu mundo. Que engraçado. E aí, durante o próprio curso, eu fui fazer um curso na Espanha, depois fui fazer um curso na França, aí voltei, aí terminei o curso, a faculdade... E tinha a Embi Morumbi tinha uma aliança com uma escola na França. E aí eu fui pra lá ficar 6 meses fazendo cozinha francesa. Sim. Que a escola é a? É o Instituto Bocuse. Exato. Que, gente, olha o que a gente tá falando aqui. E aí eu fui, e aí me apaixonei também pela cozinha francesa, pela a metodologia de trabalho, porque é muito diferente, né? Eles são muito regrados, até demais um pouco. Cheio de métodos. Cheio de métodos. Mas assim, se aprende muito, né? Um universo totalmente diferente, a valorização dos produtos, a maneira como eles respeitam demais muito, aquilo, né? Muito, assim, se você não produz aqui tomate, não tem problema, a gente vai se adaptar se você produz outra coisa, assim, sabe? É um amor muito grande, assim, pelo terroir que eles falam, né? Realmente pelo que a terra dá. E muito exigentes com a entrega, né? Eu, quando eu estudei na Cordon Bleu, só tinha professor francês. E eu lembro que, assim, eu acho que no começo eles fazem um pouco de terrorismo também, Sim, né? também. Então, qualquer coisa que tivesse um pouquinho diferente do que era o script, eu falava, nem vou comer, nem me apresento. E também porque a gente foi estrangeira lá, né? Então, assim, a gente sabe, assim... Eu sabia falar um pouquinho de francês, mas aprendi ali na marra, né? Fiz um curso antes de ir, mas assim, não entendia nada, né? Você chega lá... Nossa, que desafio, então. E o curso era todo em francês. Eles davam aulas particulares não, mas eles davam aulas fora do horário de francês para aperfeiçoar, para quem queria realmente entender mais francês, mas as aulas eram em francês. E é uma linguagem técnica, né? Exato.
100%. Uau, que difícil. Mas foi lindo. Eu amei, eu amei, amei, amei. E o que era pra eu ficar 6 meses, acabei ficando 2 anos e meio na França. Que máximo. Aí arrumei trabalho, fui pra Paris. Meu irmão mora em Paris. Ele também é cozinheiro. Que legal. E aí ele... Enfim, andando na rua... Essa é uma história boa. Eu andando na rua, eu não tinha trabalho ainda, tinha acabado o curso. A gente passou, tinha um chefe, ex-chefe do meu irmão, que tava fumando na calçada. E aí a gente se apresentou, conversou. Eu falei, não, eu tô procurando emprego. Ele falou, me traz seu currículo que quem sabe eu não consigo te encaixar. Aí eu abri minha bolsa e falei, eu tô aqui. Dei o currículo pra ele. Aí ele olhou e falou assim, quer vir fazer um teste amanhã? Aí eu, por que não, né? Tô aqui. Aí fui fazer um teste, fiquei. E aí fiquei trabalhando lá uns 8 meses, mais ou menos. Mas a vida do parisiense é difícil, né? Paris é muito difícil. Aí eu resolvi voltar para Lyon. Que Lyon eu tinha meus amigos, foi onde eu fiz a escola. Era uma cidade mais jovem, as pessoas são menos estressadas. E aí eu voltei. Aí voltei, fiquei mais 1 ano e meio lá. E aí fui para... Enfim... Né? Fiquei na França esse tempo, aprendi muitas coisas, muitas técnicas, um pouco de confeitaria eu também fiz lá. E aí eu decidi ir para Espanha. Espanha também estava super em alta. Você foi para San Sebastián já? Fui para San Sebastián. Que é a capital da gastronomia de vanguarda, né? Exatamente. E aí eu falei assim, vou fazer um curso em San Sebastián para ver... enfim, não conhecia ninguém, né? Então assim, vou fazer um curso, assim, você acaba conhecendo pessoas... Era um curso de 2 meses. Aí foi um curso de 2 meses e aí fui pra... Aí eu consegui um estágio em Dénia, com o Kiki da Costa. Uau. E aí fiquei uma temporada lá, né? Eles não abrem no inverno, Sim, então é uma temporada... Fiquei uma temporada cheia. E aí foi maravilhoso, porque aí eu fui... Aprendi um outro lado de uma cozinha que os franceses nunca me ensinaram, né? Os franceses são mais clássicos, né? Mais raiz. Mas eu te confesso que, assim, eu tive saudade um pouquinho da organização da França. Imagino. Porque os espanhóis são um pouco bagunceiros, não, mas assim... Mais brutos, né? E aí eu, assim, meio termo, sabe? Assim, nem tão como os franceses, nem tão como os espanhóis. Mas você teve muita oportunidade de estar em lugares muito legais. Não sei se é oportunidade ou se é, talvez, mérito próprio, mas é impressionante. É um currículo, assim, é muito vasto e de muita profundidade, né? Você passou nos melhores institutos, escolas, restaurantes. Eu fui pro Instituto Paul Bocuse, e aí na própria França eu trabalhei no Taïwan, que é um restaurante de 3 estrelas. Trabalhei na Maison Pique, que é um outro 3 estrelas também. Curtas temporadas, mas assim, é um aprendizado único quando você tá lá, né? Você tá imerso, né? Cozinha, pra quem não sabe, assim, você entra, você vira sua casa, né? Exato. Você não sai, parece. Você não sai, e assim, você dobra todos os dias, você tá ali, você tá acabada, você dorme, tem 2 dias de folga, né? Num dia você dorme o dia inteiro, no outro dia você tenta fazer alguma coisa, porque você não consegue, senão você não vive mais. É bem isso. Mas assim, a gente passa por isso quando a gente sabe que é por um tempo determinado, assim, né? Tanto que hoje no restaurante eu faço questão das pessoas não dobrarem. Assim, eu quero que as pessoas tenham uma vida a não ser o restaurante. Então, assim, quem trabalha de manhã só trabalha de manhã, quem trabalha à tarde e noite só trabalha, sabe, cada um no seu período, porque as pessoas precisam viver. E às vezes nessas cozinhas europeias você acaba, tipo, as pessoas não têm vida. Não. É muito estressante. É muito estressante. Eu chorei muito. Sério? Porque eu fazia a escola de manhã até meio da tarde e trabalhava à noite. Eu voltava pra casa às 3 da manhã, assim, destruída. É o choro de cansaço, né? Que você fala, nossa, eu não tô aguentando, meu corpo não tá aguentando, eu não tô aguentando mais. Mas é isso. Vira uma paixão, né? É um negócio que... É um negócio louco, assim. Você vive aquilo... Assim, às vezes eu chegava à noite, eu me lembro que eu chegava à noite, assim, nada no estômago. Teve um dia que eu tinha uma laranja, assim, eu fui comer, tipo, cheguei em casa, só comia laranja, eu botei tudo pra fora, porque, assim, a acidez, assim, eu falei, realmente eu não comi nada o dia inteiro. É uma profissão muito puxada. E aí você voltou pro Brasil quando? Depois de tudo isso? Então, aí fiquei no Kiki da Costa, aí depois eu queria já voltar pro Brasil, mas aí eu falei, eu acho que eu preciso entender um pouquinho mais de confeitaria, porque quando eu vou voltar, vou abrir o meu restaurante, eu queria entender um pouquinho mais da parte de confeitaria. E aí eu vi um curso em Barcelona, que era confeitaria para restaurantes. Só sobremesas para restaurantes.
Chama Spice Sucre, a escola. É uma escola fantástica. Fantástica, assim. Foi um dos melhores cursos que eu fiz. Que legal. Foi quase um ano de curso em Barcelona. E, assim, eles ensinam não só... Não é confeitaria. Eles ensinam as combinações de sabores, como fazer com que a confeitaria não seja aquela coisa só chocolate ou só caramelo, tipo, muito doce, muito pesado. Fazer os contrastes. Foi uma escola, assim, um aprendizado incrível. Tanto que eu nem imaginei. Falei, um curso de 1 ano... Tipo, é muita coisa, assim, longo, sabe? né? Você passar o ano inteiro fazendo só confeitaria, tipo, não... Amei, apaixonei, indico pra todo mundo, assim. Mas você já tinha bastante vontade de ter o seu? Eu já sabia que eu ia voltar e abrir o meu restaurante. Aí eu já tinha realmente muita vontade. Não sabia exatamente como ia ser, mas, assim, eu sabia que eu queria voltar pra isso. Legal. Porque é uma outra experiência totalmente diferente trabalhar numa cozinha pros outros ou ter o seu, né? Exatamente. Até porque, assim, sempre recebi... pouco, né? Uhum. Sempre, todo o meu salário eu sempre usei pra viajar. Eu pegava um trem, ia pra qualquer cidadezinha do lado, passava o dia, comia em algum restaurante, voltava, tipo... Então, assim, eu nunca consegui juntar dinheiro. Eu sabia que aquilo era, tipo, momentâneo. Eu precisava viver. Subsistência, era isso. Fui pra lá com 20 anos, né? 21, então, assim... E aí, voltou pra São Paulo já. Então, aí, quando eu fiquei em Barcelona, eu falei assim, quero voltar. Mas eu não quero voltar, assim, sem ter um motivo. Eu não sabia exatamente o que eu ia abrir, que tipo de restaurante eu ia abrir. Eu não sabia muito bem. E aí eu fiquei meio que enrolando. Volto, não volto, volto, não volto. Aí eu vi que as inscrições de Bocuse d'Or estavam abertas aqui no Brasil. Aí de lá eu falei, quer saber, eu vou me inscrever. Se for pra eu voltar pro Brasil, eu vou passar pra ir pra essa competição. Se não, eu fico aqui e vejo o que eu vou fazer ainda. Você não só passou, como você ganhou. Exatamente. Bizarro. Pausa. Pausa. E aí eu voltei, aí fiquei 1 mês treinando no Rio. Não conhecia ninguém, nunca tinha trabalhado aqui no Brasil. Então, assim, foi buscando contato, mandando mensagem. Mandei mensagem para o pessoal da Embi Morumbi. Ninguém acreditou que eu fosse ganhar. Nem eu mesma. Porque, assim, eram 8 candidatos. E dos 8, só tinha eu de mulher. E todos os 8 já eram chefes conhecidos aqui no Brasil. Assim, ou braços direito de algum chefe, ou trabalhavam em algum hotel. Todo mundo já se conhecia. E eram chefes mais velhos. Que essa criança tá fazendo aí, né? Eu tinha 23 anos. O que essa criança tá fazendo aí? E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu trabalho. Eu não preciso de mostrar nada pra ninguém. Eu tô aqui, vou mostrar meu trabalho pra mim mesma e vou fazer isso acontecer. Corajosa. E aí eu fiz. Saí de lá, assim, saí da competição super realizada. Eu consegui apresentar tudo que eu queria, mostrei tudo que eu queria. Saí de lá já com 5 hotéis me convidando pra ir trabalhar com eles. Que máximo. Aqui no Brasil. Mas eu falei, eu não quero ainda, né? Vamos ver como vai ser. No outro dia, saiu o resultado e aí... Enfim, nunca imaginei que a minha vida ia dar uma reviravolta do jeito que foi. Aí voltei para São Paulo, aí fiquei treinando na escola do Lohan. E mesma coisa, foi super difícil, porque assim, eu não tinha time, a gente precisou formar um time, a gente não se conhecia. E aí foi todo um processo, né? Que no fundo foi um processo tanto pessoal assim, quanto profissional muito grande. Então foi maravilhoso. E aí a gente foi pra etapa do México, aí já não era só a Giovana, era o time brasileiro que estava ali representando o Brasil, mas sem recurso nenhum, né? Porque tem outros países que têm recursos pra competição. A gente tava indo com as comidas dentro da mala, escondida, e levando, assim, na raça mesmo. É muita falta de incentivo aqui, né? É um pouco triste. Infelizmente, a gente sabe que, assim, além do futebol, poucos outros esportes têm incentivos grandes, assim, né? Então. Mas a gente fez o que a gente pôde, ficamos em primeiro lugar de novo. É impressionante. Fui a primeira mulher a ganhar a competição na Latinoamérica. Bom, então eu te admiro muito por isso. Eu tô tentando fazer podcast com você, já sabe faz quanto tempo. Faltava horário. Queria escutar tudo isso. E aí? E é uma satisfação gigantesca, né? Foi lindo. Aí toca o hino. Até hoje eu me emociono toda vez que eu vejo o vídeo, assim, que toca o hino do Brasil, sabe? Tipo, e a gente lá, sabe, com a bandeira. É emocionante. De verdade, assim. Eu nem imagino. Acho que foi a maior experiência da minha vida. De verdade. Cara, parabéns. Assim. Obrigada. E é demais te ver representando o Brasil dessa maneira. E hoje, já em São Paulo, tão nova, tão em voga. E a gente vai sempre... Enfim, aí eu fui
vamos lá. Aí fui pra competição, ganhei de novo a etapa latino-americana, voltamos pro Brasil, e aí eu fui fazer pequenos estágios, o Lohan me mandou pra França de novo, pra eu fazer pequenos estágios de 2 semaninhas, assim, em alguns grandes restaurantes da França. Tá. Pra ver novidades, pra ver o que tava, né? Enfim, a gente ia participar de uma competição não é francesa, é uma competição, cada país tá lá representando seu país, mas assim, um país cheio de novidades, né? Até aí já estava começando a se modernizar um pouquinho. E aí foi lindo. Foi lindo, fiquei lá, passei por vários restaurantes de chefes super estrelados, conceituados. E aí voltei pro Brasil para treinar mais uma temporada para a última etapa da competição. E aí foi assim, muito, muito, muito trabalho. Muito extenuante, imagino, né? Muito, treinamento. Muito. Todos os dias eu não fiz mais nada da minha vida, a não ser... Treinar. Era casa, escola do Lohan. Casa, escola do Lohan. Era só isso que eu fazia da minha vida. Não fazia nada. Mas foi um aprendizado lindo também, sabe? Não me arrependo nem um minuto. Me dediquei como se não houvesse amanhã. Uhum. E aí fui pra competição, só que lá, assim, é um mundo gigantesco, né? São 24 países. Tem país que tá na competição há muitos anos, né? Tem toda uma estrutura. E a gente foi lá de novo com a nossa malinha. Na cara e na coragem, Na cara e na vambora. coragem. Mas, assim, a minha meta era ficar entre os 10. Infelizmente, a gente não conseguiu. A gente ficou no 15º lugar. Mas foi muito bom, né? Mas foi lindo, foi ótimo, foi ótimo. Tanto que eu saí de lá e eu não sabia o que eu ia fazer ainda, né? E aí o Rasmus Koffer, que é um chefe dinamarquês do Gerânio, ele falou, o que você vai fazer depois daqui? Aí eu falei, não sei ainda. Aí ele falou, você não quer morar na Dinamarca? Aí eu, como assim? Aí ele me deu o cartão dele e pediu pra mandar uma mensagem pra ele. E aí mandei um e-mail, foi um e-mail. Mandei um e-mail e aí ele falou, quer começar mês que vem? Aí eu falei, tá bom, eu vou voltar pro Brasil, vou fazer minhas malas, organizar minha vida e vem. Uau, que história. E aí fui morar na Dinamarca. E você ficou lá por quanto tempo? Também uma temporada. Foi em março, acho que eu cheguei, fiquei até novembro. Até o finalzinho, assim. E aí, gostou? Nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu achei que eu trabalhei na França. Na Dinamarca, eu trabalhei o dobro. Eles são muito obstinados, assim, muito focados, né? Muito. Por isso que eles são o que eles são. É um desenvolvimento humano absurdo, né? Você vê, realmente não é à toa. Não é. E assim, e durante o verão, que assim, que você não tem noite, né? Então, assim, a gente trabalhava que nem louco. Mas também, um aprendizado incrível. Teria ficado lá mais, se assim, o duro é que lá você tá longe de tudo. Por exemplo, na França, eu tinha o meu irmão, sabe? Tipo, às vezes eu saía com ele, tipo, passava o final de semana com ele, já era um aconchego. Lá não tinha ninguém, sabe? As pessoas são muito mais frias, é muito mais... E longe geograficamente. Longe, exato. É muito longe, tipo, um voo daqui pro Brasil, não tem nem voo direto, né? Você tem que fazer escala em Londres, você conseguir... É muito difícil, assim. Então... Não consegui ficar mais por conta disso, mas assim, todo aprendizado que eu tive durante a competição, que depois é que eu continuei lá, porque o Rasmus, ele é a gente fala que ele é o ícone do Bocuse d'Or, né? Porque ele ficou ele ganhou em terceiro lugar a primeira vez que ele participou, depois ele ganhou em segundo lugar a segunda vez que ele participou, e depois ele ganhou em primeiro lugar. Então, assim, o cara, tipo, foi obstinado. É um monstro, entendeu? É um monstro. E tudo que ele fez na competição, muitas das coisas a gente faz lá no próprio restaurante, sabe? Então, tudo que é lindo. É tipo um serviço realmente impecável. Um balé. Que legal. E aí, mais pronto, impossível, né? Aí eu falei, agora é hora de voltar. E aí eu voltei pro Brasil... E, enfim, uma das primeiras pessoas que eu conversei foi o chefe Lohan, que foi meu mentor durante tantos anos, né? E aí ele falou, Giovana, eu queria que você assumisse o Bocuse d'Or aqui no Brasil. Aí eu falei, meu Deus, mas como assim, chefe? Tipo, o senhor ficou durante muitos anos, sabe? Tipo, o que eu, uma menina nova da minha idade, o que eu vou fazer? Ele falou, não, eu falei para os franceses que, assim, eu ia passar o bastão e o bastão estava passando para você. Porque nunca ninguém se dedicou tanto
a competição quanto você. Então, eu não vejo motivo para ser outra pessoa. Que honra. Foi uma honra, assim, tipo, arrepio até hoje quando eu falo. Nossa, não consigo acreditar, sabe? E seus pais vendo tudo isso, choravam de Sim. emoção, imagina. Meu pai é... Ainda mais porque eles tiveram um restaurante, então eles sabem o que é isso, Eles né? sabem, eles sabem. Eles sabem o duro que é a vida desse mercado, né? Sim. E aí eu voltei pro Brasil, aí assumi a competição, fizemos a competição, tudo, e em paralelo comecei a procurar ponto, né, para eu abrir o restaurante. Até aí eu não sabia se eu ia querer ficar mesmo em São Paulo, se eu ia para Maceió, se eu ia para outro lugar. Aí no final eu decidi ficar em São Paulo, que eu achei que, enfim, né, a capital gastronômica do Brasil, a gente tem tudo, é muito mais simples. Por mais que eu tenha um carinho por Maceió, eu acho que aqui em São Paulo era o lugar que eu deveria ficar. E aí encontrei o ponto do Ânimos, comecei a reforma, aí abrimos em janeiro de 2020. Eu sei essa dor. E aí abrimos e foi isso, assim, trabalhamos 2 meses. E fecharam. E fechamos. 2 meses. E você tinha investidor? Como é que tava tudo isso? Não, meu pai era o meu investidor. Meu pai ainda hoje foi o meu investidor. E não tem, entendeu? Tipo, investidor real, tipo, bancos e nada. Não, e muito difícil passar por tudo isso sem caixa, né? Porque... Não tinha. Porque você fica ali enxugando gelo e não sabe pra onde ir, a gente não tinha nenhuma perspectiva, né? Do que reabriria ou não. Não sabe, entendeu? Não, há 2 semanas, beleza. 1 mês. Segura equipe, segura estrutura, paga aluguel, paga luz, etc. E não abre a porta. Não, você não tinha o que fazer. E assim, a gente até tentou entrar no delivery no começo, só que a gente falou assim, só tava estragando comida. Eu tava jogando comida fora. Como é que um restaurante de 2 meses vai competir com todos os restaurantes de São Paulo que entraram pro delivery? Ninguém conhecia a gente. Nem mais que isso, você não nasceu pra ser delivery, né? Também. Eu conheço sua cozinha. Muitas frustrações quando as pessoas pediam, porque tinha gente que ligava e falava assim, a comida tá boa, mas olha o tamanho. Eu falei, gente, tipo, a pessoa não lê, a gente põe as gramas, sabe? Nos aplicativos, a gente colocava, sei lá, tem 120 gramas. O pessoal não lê o que é 120 gramas, não tem noção também. Não. Juro que tinha gente que ligava e falava isso, assim. Pior que a comida tá boa. Eu falei, sim, eu sei, mas assim, o pessoal esperava o quê? Que viesse um prato. E como é que foi lidar com isso? Imagino que tenha sido uma grande frustração, né? Porque depois de tanto preparo, tanta expectativa, abrir o restaurante demora muito tempo, formar a equipe, construir seu cardápio, etc. De repente é uma força maior que te impede de trabalhar, né? Olha, foi muito difícil. Porque, como eu te falei, a gente não conseguiu nem fazer delivery. Então, não foi nenhuma coisa que... não, tá encaminhando, vamos fazer só... Não, a gente não conseguiu. Então, assim, parou tudo. Eu fiquei realmente, 2 meses em casa, assim, pensando o que eu vou fazer. Só com as contas pra pagar, aluguel... Enfim, um horror. Um horror. E aí veio um edital, a gente, enfim, acho que foi até o contador que me mandou, não me lembro agora, um edital da prefeitura para fazer marmita para morador de rua. Eles pagavam R$10 por marmita, pouco, né? Contando que preço de embalagem, proteína, porque tinha todas umas regras ali para colocar. Mas eu falei, quer saber? Melhor do que ficar parado, mesmo que a gente não ganhe muito dinheiro, não ganha, não vai ganhar. Não tem como ganhar, mas assim, vamos fazer. Vou ficar em casa parada sem fazer nada? Pelo menos a cabeça fica ativa, a gente vai... prejuízo não vai dar, entendeu? E aí vocês fizeram? Aí a gente fez. A gente ficou... Acho que a gente... Mesmo depois que o restaurante abriu, porque ainda abriu só com restrições, só podia abrir almoço e tal. Sim. A gente ficou, acho que 1 ano e meio fazendo marmita para morador de rua. Que legal. Mais de 300 marmitas por dia. Eu sei também o que é recompensador você ajudar, né? Porque você sabe que você tá vivendo uma sofrência ali imensa, mas de repente você consegue olhar pro lado e falar, nossa, tem gente muito pior que eu. Tem gente muito pior. Eu fiz marmita na pandemia também. Você fez também? Mas não pela prefeitura, eu fazia e a gente entregava. A gente entregava na subprefeitura e aí a subprefeitura distribuía. Então pra gente era um trabalho até que dava, era 5 pessoas, a gente ia pro restaurante em 5. A gente montava as marmitas, 10 horas da manhã saía, entregava as marmitas na subprefeitura e eles faziam... Mas assim, é incrível, né? Além da gente ocupar a cabeça, a gente... Você se enobrece um tanto, né? O coração enche de amor no final. A gente... Foi isso que você falou, né? A gente tava, com o coração apertado, sofrendo, mas assim, a gente tinha o que comer. Sim.
É bem isso. E aí reabriu e foi um sucesso e segue sendo maravilhoso, segue né? sendo, Ufa. Graças a Deus, assim, conseguiu. Mas foi um ano duro ainda, né? Mesmo quando reabriu, foi um ano muito difícil. As pessoas estavam com medo, até a gente, né? A gente não sabia o que ia ser. Então foi bem difícil. E aí fechou novamente, depois abriu, aquela coisa. Mas, hoje em dia, só coisas boas. Enfim, a equipe agora está bem formada, bem estruturada. Tenho pessoas de muita confiança, assim, do meu lado, né? Me ajudando. Porque é isso, a gente... Comecei o ânimo sozinha, mas ninguém faz nada na vida sozinha. E conta um pouco como é essa vida de ser restauranteira, chefe, empresária no Brasil e muito nova, e lidar com esse desafio de contratar gente, manter todo mundo motivado numa jornada que a gente falou que é super difícil. Como é que são os desafios do dia a dia ali, por trás do balcão, né? Do forno do fogão? Não é fácil. As pessoas que vão no restaurante acham que a vida é muito simples, é muito fácil. Eu tenho ainda a equipe bem reduzida, bem enxutinha. Isso foi uma coisa que veio pós-pandemia, né? A gente ficou com um pouco de medo de crescer a equipe e a gente continuou ainda trabalhando agora, que a gente está realmente conseguindo ter um caixa mais estável, falando, não, vamos contratar mais uma pessoa para o escritório, vamos, né? Para poder desafogar um pouco. Mas eu passei muito tempo fazendo tudo. E, assim, a gente tem essa mentalidade ainda da equipe, assim, não, todo mundo faz tudo. Precisa ir para a louça, vamos todo mundo para a louça para ajudar, porque não tem como. Isso foi uma coisa boa que a pandemia trouxe. Mas, assim, é difícil dos clientes enxergarem tudo que acontece por trás. Todos os passos que existem para ele receber aquele prato, né? Fornecedor que não entrega, e aí a geladeira que queima, e aí a luz que cai, enfim. Tem sempre probleminhas acontecendo, né? Sempre probleminhas. Eu lembro que eu falava, eu nunca consegui chegar no restaurante e não viver nenhum problema fora do script, assim, e ter uma operação ilesa. Era impossível. É impossível. Ou era funcionário que faltava no primeiro turno e eu abria no café da manhã, então. Nossa. Ou era sempre uma geladeira quebrada. Não dá pra entender, né? Um equipamento novo quebra. Assim, caro. Não, e a gente brinca assim, né? Eu comecei a fechar segunda-feira pra poder ter folga. É pior fechar. Não, mas assim, eu comecei até assim, não, eu preciso de um descanso, entendeu? Eu preciso. Mas assim, é fornecedor, segunda-feira é o dia inteiro, tipo, no WhatsApp, resolvendo o problema. Mas não tem o estresse do serviço, né? Sim, mas é engraçado porque quando a operação tá ongoing ali, quando você não fecha, a força fica rodando, né? Quando você fecha, você tem que reabrir no dia seguinte. As pessoas não sabem a dor que é de começar o mise en place todo de novo, fazer toda a produção, etc. E tá pronto pro cliente abrir a porta e exato. Não, e eu mudava o executivo, o almoço executivo eu mudava toda semana. Uau. A gente parou, não tem condição. Não, louca. Os clientes adoravam, mas assim, não tem condição, entendeu? Não tem. Como é que vai começar, tipo, do zero, tipo, não tem como. E terça-feira é o dia que chega todos os produtos, recebimento... Enfim, é isso, né? Mas ainda assim, você ama estar na cozinha. E o que mais te dá prazer é isso, né? Sim. É criar. O que mais me move é estar dentro da cozinha, assim. Faço outras coisas dentro do restaurante. Gostaria de estar mais na cozinha, mas não consigo o tempo inteiro estar na cozinha. Mas, como eu estava comentando até com você antes da gente começar, quando eu tô em São Paulo, eu faço questão de estar no restaurante, de estar ali, de mostrar, de ensinar, porque eu trabalho com muitos jovens, né? Então, todos os meus cozinheiros são jovens. Todos eles passaram por faculdade e começaram a trabalhar, né, depois da faculdade, mas não tem experiência. Então, é aprendendo todos os dias ensinando. Então, é gostoso isso também, sabe? Você vê a evolução. Tem gente que entrou lá e que, tipo, não sabia nada, sabe? Sabia, tipo, pouquíssimo, que era todo dia pegando no pé. Hoje em dia, tipo, tá voando, sabe? É muito legal isso. E eu não sei se você sente isso, mas eu sinto muito que as pessoas acabam entrando um pouco na profissão porque elas não têm muita opção, né? Então, cozinhar é uma coisa que parece mais natural para as pessoas de uma classe mais abastada, assim. Então, é
vira uma coisa, aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha avó, e eu posso depois entrar na pia pra lavar louça, aí eu subo pra ajudante, e assim vai. Mas falta no Brasil algum programa de formação que dê acesso, que traga essas pessoas para elas terem realmente um futuro com mais solidez, né? Porque eles entram muito despreparados ali, né? E, então a gente tem que ensinar tudo dentro de casa, né? E você sabe que o que mais eu sinto falta também, além de tudo isso que você tá falando, é do serviço. São dos garçons, assim, sabe? Tipo, a gente não tem cursos específicos para você treinar um garçom. Treinar hospitalidade, sabe? Você ser hospitaleiro é a coisa mais bonita que a gente tem, sabe? E as pessoas não valorizam. É muito triste, assim, tipo, agora tudo bem, a cozinha tá sendo valorizada, os cozinheiros e tal, mas assim, e o serviço? Também concordo. E eu brinco muito, assim, realmente, assim, o restaurante é uma coisa completa, não adianta nada a comida ser boa e o serviço ser ruim. Não adianta nada o serviço ser bom e a comida... Tipo, todo mundo tem que se ajudar ali. Então, assim, se o garçom não tá fazendo um trabalho legal... A gente tem que tentar, todo mundo tentar melhorar e incentivar o porquê que não tá legal. E antes mesmo do cliente comer, ele tá sendo atendido por alguém que já recebe ele na sua casa, né? Então, e se a pessoa tá lá de mau humor, cansado, encostado no celular... Com aquela energia baixa, aquela cara de insatisfação... Acabou o jantar de quem tá lá, felizão, querendo pagar por aquilo, pra viver uma experiência boa, então... É uma experiência, uma experiência que a gente tem que proporcionar. É a música que tá tocando no ambiente, é o primeiro contato que o garçom tem com o cliente, é o cliente no banheiro e o banheiro tá bonito, enfim, a cozinha toda aberta, então tem todos os aromas que já passam ali pelo né? Nessa troca. São 1000 fatores, né? São 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E sim, erros acontecem. Vai acontecer um dia que as coisas não vão estar no padrão, sabe? Mas não são todos os dias que a gente consegue acertar, né? Então, assim... Às vezes porque os se depende... não tem tanta paciência. Isso depende de seres humanos, né? Então, é isso. Tá todo mundo suscetível a viver essas falhas. Não, e é isso até que você comentou. E alguém faltou. Faltou, todo mundo tá se virando nos 30 porque alguém faltou, então assim, o cliente também não tem essa percepção, não que ele tenha que ter, a gente tem que tentar amenizar tudo, mas assim, vão ter dias que as coisas não são perfeitas. Sabe o que eu sinto um pouco falta no Brasil? Assim, quando você vai pra fora, você vê aquele sistema europeu onde o cara faz tudo, mas ele fala pra você assim, paciência, eu vou atender todas aquelas 5 mesas na sua frente, eu já te atendo. E as pessoas são educadas, elas esperam, elas entendem, né? Aqui não, se você fizer isso com o cliente fala, beleza. Já vai nas redes sociais, fui super mal atendido, porque isso, porque aquilo outro. Não, e às vezes você tá com fila de espera, tá cheio de gente, assim, tipo, se de gente só um minutinho. O pessoal do salão fica só um minutinho, tipo, a gente já vem atender. Mas assim, o pessoal não tem paciência. Né? O brasileiro é assim. As pessoas de São Paulo também têm uma vida muito frenética, eu acho que é né? Isso. Então fica muito acelerado o tempo todo. E tua vida pessoal nisso tudo, como é que tá? Não existe? Tem, né? Não existe. Real não existe, assim, eu não consigo. Tipo, é bem difícil, assim, eu tô tentando conciliar agora, assim, porque quando eu tô em São Paulo, eu quero estar 24 horas dentro do restaurante. Quando eu não estou em São Paulo, eu tô viajando, fazendo evento, dando palestra, isso, aquilo. E aí eu chego em São Paulo, tipo, o momento que eu teria pra ter uma vida, tipo, eu quero ficar com o meu filho no restaurante o tempo inteiro. Só que eu tô tentando dar essa desmamada e, tipo, dar um passinho pra trás. Então, assim, eu tento ir um serviço e à noite eu não vou. Eu tento ir, tipo, sabe? Eu vou tentando dar essa maneirada pra conseguir ter uma vida pessoal. Mas ainda tá duro. E me conta um sonho, assim, porque você já, com essa idade, já chegou bastante longe, né? Tem alguma coisa que você fale? Não, mas eu quero muito ainda fazer, quero muito criar outra coisa. Eu tô agora, vou começar a reforma de um bar, que vai ser ali do ladinho do Ânimos. É um spoiler isso? É um spoiler isso, é um spoiler mesmo, porque ninguém tá sabendo. Mão, hein? Primeira mão. A gente pegou um ponto ali na esquina mesmo, na esquina, o Ânimos é numa esquina e na outra esquina. Que legal. E a gente vai começar a obra daqui a pouco. E é um bar com gastronomia? Um bar com gastronomia e drinks.
Máximo, falta muito em São Paulo. Apesar de a gente ter um monte, eu sempre acho que cabe mais um. Eu acho que é gostoso, sabe? Assim, vai ser tudo aberto, tipo, vai ser mais descontraído. Então vai ser... Então, tô animada. Você sabe que você vai ter menos vida ainda, né? Ah, sim, não, a sua vida vai ser trabalhar na hora do almoço no seu restaurante e à noite tá no seu bar. Exato. Mas é bom que você traz os seus paqueras, seus amigos pro bar, pelo menos isso. Vai ser mais descontraído. Eu sei porque eu tive o bar depois do Delish e aí virou isso. Eu falava assim, gente, se quiser, vem aqui me ver, porque eu não tenho condição de sair. Não, as minhas amigas, assim, eu mando mensagem, tipo, vamos se ver, sim, na quinta. Aqui. Aí todo mundo, e aí, tá vindo? Então, tô acabada, quero dormir, quero ficar em casa, só esticar as pernas, não quero nem socializar. Elas, tá bom. Mas agora com o bar você vai agora vai dar uma relaxada. Giovana, deixa um livro aqui pra quem tá te assistindo, quer aprender alguma coisa de cozinha, quer entender um pouco mais desse mundo. Olha, um livro que eu ainda nem terminei de ler, mas é um livro sobre aromas. É do mesmo... como chama, meu Deus do céu? Preciso ver agora o nome certinho. Mas é um livro do mesmo daquele Cozinha e Cultura, só que é de aromas. Então, assim... 70% do nosso paladar é o nosso aroma. Por isso, quando a gente tá doente e tal, a gente não sente muito. Então, assim, eu tô vidrada agora no mundo dos aromas. Então, pra mim, assim, tipo... Fica a dica, tentar descobrir mais... A gente vai deixar o nome aqui depois. Isso, porque agora eu não vou lembrar. Não tem problema. E é lindo o livro também. E é interessante isso mesmo, porque antes de você pôr na boca o alimento, ele começa a despertar todos os seus sentidos aqui pelo nariz, né? Todos os sentidos, exato. Tipo, 70%, sabe? Então, assim, tudo é baseado no aroma. Nosso primeiro contato é o aroma. Antes mesmo do visual, você já, tipo, tá passando aqui do seu lado, às vezes você olha, tipo, porque você já sentiu o aroma da comida passando, né, no caso. Quem entende muito disso são os enólogos, né? E eles falam, não, pelo cheiro você já conhece reconhecer todos os sabores. Eu falo, nossa. Não, e é um treino, né? É um treino. Conta mais uma curiosidade da tua vida antes que a gente acabar, que eu já sei que você tem hoje um evento maravilhoso. Estamos te esperando lá. Ai, uma curiosidade? Não sei. Bom... É tanta história, né? Como é que é ficar longe de casa também, no meio de tudo isso? Seus pais, longe? Eu tenho sorte, assim, que os meus pais eles trabalham com um restaurante, né? Então, hoje em dia, eles têm um horário muito flexível. Então, assim, todo mês minha mãe tá aqui. Todo mês minha mãe vem, meu pai também. Meu pai tem restaurante ainda em Jaú. Então, ele vem, às vezes ele passa, tipo, um dia comigo, sai pra jantar, ou vai jantar no Ânimos, né? E depois vai pra Jaú. Então, assim, graças a Deus, eu tenho essa sorte que, tipo, eles vêm até mim hoje, assim, é muito gostoso. Mas eu gostaria de ir mais pra Maceió, porque eu sou louca por praia. Hoje em dia, não parece, né? Mas eu sou louca por praia, realmente, adoro, assim. Sempre que eu posso, assim, eu tento ficar olhando pro mar, relaxando. É uma coisa que pra mim me faz muito bem. Eu preciso te falar uma coisa. Eu, assim... te admiro demais. Eu entendo quão difícil é essa carreira. E onde você chegou é lindo de ver, assim. É realmente, assim, de ficar extasiada, sabe? Porque, assim, eu gosto de cozinhar, mas nunca fui uma pessoa que me aprofundei. Meu negócio sempre foi o business, o negócio. Mas ver alguém, tipo, saindo do Brasil e tão nova, e indo tão além... É uma coisa, assim, que eu tenho, assim, vontade de bater palma e assim, o que eu puder divulgar para o mundo. Então, um pouco do meu propósito é esse aqui. É fazer com que pessoas como você possam, assim, voar ainda mais alto, mostrando um pouco da sua história. Obrigada. Porque é muito legal. E a gente sabe também, assim, que é muito difícil sendo mulher, né? Você já passou por isso. Sim. É muito difícil... É meio clichê falar, né? Mas, assim, a cozinha é muito machista ainda. Ainda hoje é muito machista. E eu sei, assim, os próprios cozinheiros, homens que trabalham, assim, comigo, sempre precisam de um tempo dentro do restaurante para conseguir confiar e conseguir aceitar que, tipo, não, eu sou realmente chefiado por uma mulher. E ganhar respeito é muito difícil nessa profissão, né? É muito. Ainda mais nova e mulher, é o que você falou. Mas porque você precisa demonstrar pelas atitudes. Então, você tem que estar todo dia se provando, né? Todo dia se provando. E, assim, eu fui por muito tempo... Hoje eu sou um pouco mais flexível, mas, assim, eu fui por muito tempo 2 Giovanas.
uma Giovana dentro da cozinha, que eu nunca dei um sorrisinho pra ninguém, que foi, assim, super sério, que eu realmente tive que vestir uma armadura pra conseguir ter o respeito, principalmente na Europa, assim, né? Pra ter o respeito de todos eles ali. Mas... E a outra Giovana. E a outra Giovana, que tentava ter uma vida, mas, assim... É bem difícil, foi bem difícil. Que tem coração, que tem sentimento, que sofre, que tem angústia, né? Exato. Porque quando você é muito vulnerável ali pro mundo, você acaba abrindo um pouco a perna aqui, né? Exato, Então, as pessoas não confiam, não acreditam, falam, não, por que ela tá assim? Tipo, você não pode estar nunca mal, entendeu? Sim. Você tem que estar sempre bem, sempre mostrando pro mundo que você tá bem. E não é isso, entendeu? Porque é muito mais fácil para um homem conseguir esse respeito da sua equipe do que para uma mulher conseguir esse respeito da sua equipe. Então, é sempre se provando. Hoje em dia, tipo, eu já sou muito mais flexível, assim, eu já não preciso me provar o tempo inteiro. Mas é um caminho, né? Mas é uma jornada, e que longa jornada também, e que sofrida a história da pandemia. Então, acho que cria calos, né? Mas... é um desafio que acho que existe e tem que ser falado, né? Tem que ser falado. E assim, não é impossível. Não é impossível. É possível, sim, a cozinha ser comandada por mulheres. É possível. Óbvio que é possível. A gente não precisa ter força para carregar um saco de farinha de 20 quilos. A nossa força está na cabeça. A nossa força não está nos braços. Então é isso que eu acho que fica o conselho para as mulheres cozinheiras, né? Que estão começando. E siga a paixão, né? Siga a paixão. Vai com o teu coração, porque dá pra chegar longe. Parabéns. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Foi muito bacana te conhecer pessoalmente. Primeira vez que a gente tá se vendo pessoalmente. Mas eu conheço muito bem teu restaurante. Já fui muito. Obrigada, viu? De coração, que de isso, verdade. eu que agradeço por você estar aqui. Que honra.